Olá, tudo bem? Então, sobre o uso do oxímetro, acho que primeiro a gente tem que entender quando que é necessário a gente ter um oxímetro em casa. Porque a gente não precisa sempre ter, não é toda criança que vai precisar que a gente fique avaliando, né, essa quantidade a saturação do oxigênio no corpinho dela, tá? E muitas vezes pode realmente fazer mais mal do que bem, porque a gente fica muito mais preocupado, acaba levando mais para o pronto-socorro por alguma questão que não é realmente da saturação baixa, mas é de um problema com o aparelho, tá bom? Então, quando a gente vai precisar ter um oxímetro em casa, geralmente nas crianças que têm quadros respiratórios que já foram muito graves, ou crianças que têm uma queda de saturação muito rápida, crianças que têm uma asma importante, né, que não está controlada, que aí sim a gente pode pensar em ter esse oxímetro em casa. Ou naquelas crianças que precisam de usar oxigênio em casa também, né? Que elas saem de alta do hospital e vão para casa em uso do oxigênio. Aí a gente precisa do oxímetro mesmo, tá bom? Pra gente entender então como é que funciona o aparelhinho, ele tem um sensor, eu tô aqui com o meu, tá? Ele tem um sensor aqui no meio, quando a gente liga o sensor até começa a piscar, tá bom? Então, a gente tem que entender que é esse sensor que vai ler o dedinho da criança, ele vai ler os vasinhos que estão passando aqui no dedinho da criança, tá? O que significa que, dependendo do tamanho do aparelho que a gente tem em casa, ele não consegue pegar esse dedinho da criança. Por quê? O dedo dos bebês é muito mais pequenininho, né, do que o dedo da gente adulto. Por isso que a gente tem tamanhos diferentes de oxímetros. Esse aqui que eu tenho é o pediátrico. O adulto é um pouquinho maior e a gente tem um do de recém-nascido, que é bem menor do que esse, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Nem todo oxímetro vai valer assim, vai funcionar para todo mundo, tá? A segunda coisa é que, como a gente tem esse sensor, ele é muito sensível. Então, às vezes, a criança tá com a mão um pouquinho úmida ou tá suando um pouquinho, ele já não vai conseguir ler direito, tá? Às vezes tá muito frio e o dedinho da criança, a gente faz uma coisa no frio que a gente tem uma vasoconstrição, quer dizer, os vasinhos eles ficam mais apertadinhos, né? Para o sangue ficar mais no centro do corpo. Então, quando tá muito frio, é muito comum que a gente também não consiga ler direito, porque a gente vai pegar uma saturação menor do que ela é na verdade. A gente tem que esquentar antes de colocar o aparelho, tá? A outra coisa que acontece bastante é que as crianças não conseguem ficar com o aparelho paradinho assim, né? A gente brinca assim, vamos fazer estátua. É muito comum que a criança não consiga fazer isso. Então, é muito comum que elas fiquem com o dedinho aqui, mas elas fiquem mexendo. E aí, cada vez que elas mexem, o aparelho precisa começar a medir de novo. Quando a gente liga o aparelho, vou ligar aqui o meu, ele vai fazer uma ondinha, né? Então, a gente precisa esperar que essa ondinha se estabilize para que a gente consiga fazer uma leitura adequada. Muitas vezes a gente coloca esse aparelho e a gente logo já lê. E isso não faz sentido, tá? Então, e se a criança mexer, ó, se eu mexer o meu dedo, ele para de ler e ele começa de novo, tá? Então, a gente precisa entender como funciona esse aparelho para a gente realmente ter uma segurança maior de usar ele em casa, tá bom? Então, a gente tem que deixar um tempo, essa ondinha fazendo certinho. Se essa onda não tá certa, a gente também não pode levar em consideração a saturação. A gente tem que olhar para a frequência cardíaca aqui do lado também, e aí para cada criança vai ter um número de frequência cardíaca adequado. Então, por isso que esse aparelho ajuda bastante a gente lá no hospital, né, a entender se a criança tá passando mal ou não, né, se a criança tá com a saturação baixa ou não, mas em casa pode ser que ele mais atrapalhe do que ajude, tá? Mas então, como é que a gente vai saber se eu preciso ver essa saturação da criança, né? Ou se eu preciso me preocupar de levar para o hospital, né? A gente vai lembrar daqueles sinais de cansaço da criança. Então, se eu coloco esse aparelhinho numa criança que tá respirando bem, tá brincando, tá falando, tá super bem, ativa, contente, pulando para lá e para cá, e essa saturação da baixinha, dá lá 89, 90%, eu vou entender que a maior chance é que esse aqui que esteja errado, e não que a criança que esteja com a saturação tão baixa, entende? Agora, se eu tenho uma criança que tá com
uma respiração mais rápida, aquele cansaço, reclamando de muita falta de ar, uma tosse que nunca melhora, né? Aquela criança, aquela tosse em crise mesmo, bem importante, afundando aqui no meio do pescoço, no meio da costelinha, né? Abatendo as asinhas do nariz. Aí, nesse caso, a gente vai levar mais em consideração uma saturação baixa, porque a gente está olhando a saturação junto com o que a gente chama de clínica, que é o que a criança está manifestando de sintomas. Uma criança que tem uma saturação baixa, eu não espero que ela esteja correndo por ali. Isso pode acontecer em alguns casos, mas geralmente são casos mais crônicos, que o corpinho da criança já se acostumou com aquela saturação baixa. Em casos agudos, por exemplo, uma pneumonia, uma asma, para que a saturação da criança reduza tanto assim, a gente espera que essa criança esteja mais cansadinha para respirar também e que tenha outros sintomas associados. Por isso que é importante que a gente procure o pronto-socorro, né? Procure um médico, um pediatra, se a gente achar que nossos filhos estão cansados para respirar, tá bom? Não só olhar para o oxímetro, porque ele pode enganar bastante a gente, tá?